Agora, foi o caso mais difícil que eu peguei de uma pessoa que tinha dificuldade com imagens, da imagem sumir. Ele tinha esse problema, a imagem sumia e não voltava mais. E ele falou, Anderson, qualquer coisa, por exemplo, se eu tenho que imaginar o meu caminho para casa, beleza, eu imagino, consigo imaginar, não, eu vou por essa pista e tal, tem uma ponte, não sei o que lá, beleza. Agora, se falar que é um exercício, tipo, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, fecha o olho, agora imagina tal coisa. Ele, vixe, some tudo, não aparece nada. Caramba. Eu tentei de tudo, a gente foi tentando passo a passo essas técnicas mais simples de executar, não foi dando efeito, e aí eu fui percebendo uma crença. Ele tinha uma crença muito forte, muito arraigada sobre esse tipo de exercício. Tanto é que, fora do contexto do exercício, ele fazia. Fora do contexto do exercício, funcionava. Ele, eu consigo imaginar. Se eu quiser imaginar um prédio aqui, digamos que se eu fosse um engenheiro, eu consigo olhar para um terreno vazio e imaginar um prédio. De olho aberto, de olho fechado. Agora, se falar que é um exercício de visualização... Se alguém pedir para ele, aí bloqueia tudo. Bloqueia. Principalmente nesse contexto. Um exercício mental, um exercício de visualizar alguma coisa e sumia. Aí eu vi que essa crença estava muito arraigada. E ele aprendeu em algum lugar que o nosso cérebro, a gente usa essa metáfora aqui de programar o cérebro. E ele é programador. Ele é programador. E aí ele criou uma metáfora dentro dele mesmo que o cérebro dele é um computador, né? Ou seja, o cérebro é um computador programável e as coisas que ele não faz de legal são vírus instalados na programação. Caramba! E aí, essa questão do vírus na cabeça dele era muito forte, muito arraigada. Primeiro, pelo contexto dele. Ele era um programador de computador. Então, isso era uma analogia muito forte para ele, chamar o cérebro de computador. E aí, todas as coisas que ele não gostava, comportamentos que ele não gostava, coisas que ele fazia e que ele queria mudar, sei lá, comer demais, alguma coisa assim, por exemplo, ele chamava de vírus na programação. Tem muita gente que usa essa expressão e está tudo bem, não atrapalha, mas para ele atrapalhava. Para ele era muito forte. Aí a gente teve que desprogramar essa crença. Primeiro, a gente teve que reprogramar essa crença, desconstruir ela, para aí sim dar seguimento com a técnica, com o resto. Caramba. E para mim foi divertido, porque eu amo fazer isso. E aí, quanto mais vai me desafiando, mais eu vou me empolgando. Caramba, hoje está difícil. Imagina foi muito divertido, assim. E sempre é um processo tranquilo. Às vezes eu coloco um tom meio pesado, mas é um processo muito tranquilo. E a gente até deu muita risada nesse dia, porque eu tive que conversar com o inconsciente dele. Conversar mesmo, um diálogo. Agora eu quero falar com a parte do seu inconsciente que é responsável pelo comportamento X. No dia eu pedi para ele, eu falei, dá um nome para esse comportamento aí que as imagens somem. Ele, como assim? Eu falei, qualquer nome, inventa um nome aí. Ele, comportamento dá um branco. Beleza, então eu vou chamar de comportamento dá um branco. Ele, beleza. Eu falei, agora fecha o olho. Eu falei, agora... Aí comecei a técnica, chegou um determinado momento, beleza, agora eu quero conversar com a parte do seu inconsciente responsável pelo comportamento dar um branco. Agora eu quero pedir para a parte do seu inconsciente responsável pelo comportamento dar um branco para se comunicar comigo através de um sinal. Esse sinal pode ser uma imagem, um som ou uma sensação no seu corpo. Aí ele, caramba, surgiu deixa eu ver, eu vou lembrar exatamente. Com ele foi um negócio no olho aqui, o olho dele tremia bem aqui, assim, ó. Só que era bem sutil. Né? Aí ele que me falou, eu senti um negócio aqui no olho. Aí eu testo. Eu falo, então eu quero perguntar para a parte do seu inconsciente que é responsável pelo comportamento dar um branco, se esse tremidinho no olho é a resposta dessa parte. Se sim, intensifica o sinal. Caso contrário, diminui o sinal. Ele, nossa, aumentou. E aí eu consegui ver mesmo, assim, visualmente. Isso aqui dele tremia de um jeito que ele não conseguiria tremer aquilo de propósito. Era muito involuntário, assim, um tremorzinho, assim. É pequeno, mas se você prestar atenção, você via, assim, repuxando, assim. Caraca, tá muito forte. Aí beleza. O que eu criei nesse momento? Um canal de comunicação com o inconsciente dele. E, a partir dali, o inconsciente dele podia me responder sim ou não. Não é que o inconsciente conversava com palavras, num diálogo rebuscado. O nosso diálogo era
eu falava um monte de coisa e o inconsciente respondia sim, intensificando aqui, ou respondia não, diminuindo. E aí ele também me falava, diminuiu agora. Aumentou. Eu sempre pedia para ele me falar, mas eu também ficava olhando, né? Tipo, deixa eu ver. Tinha vezes que tremia, aí ele aumentou. Aí tinha vezes que relaxava assim, eu percebi isso aqui relaxando. Aí eu falava, quer ver? Ele vai falar que diminuiu. Ele, diminuiu. Eu sempre esperava, mas já dava para antecipar, porque era visual. Era visual, não, era aqui sinestésico. E tem vezes que não, que é visual. Eu peço para o inconsciente gerar esse canal de comunicação sim ou não, e aí vem uma imagem na cabeça da pessoa. Aí não tem como, eu tenho que esperar a pessoa falar, surgiu uma imagem aqui. Aí eu peço para o inconsciente intensificar. Aí tem pessoas que essa imagem fica grande quando eu peço para intensificar. Aí quando eu peço para desintensificar, aí diminui e fica pequenininha. Aí esse virou o código. Quando o inconsciente quiser responder sim, aumenta a imagem aí na tela mental. Quando quiser responder não, diminui. Beleza, eu estou abrindo um parêntese enorme aqui. Essa técnica, aí a gente foi e reprogramou mesmo essa crença, e aí depois aí as imagens estavam lá, de boa. Aí foi tranquilo para poder. Foi mais tranquilo para poder aplicar a técnica com eles. Sim, eu quis abrir esse parêntese enorme. Tá vendo essa coisa? Tem que conversar com o inconsciente e tal. Foi a exceção da exceção da exceção da exceção. Para você ter ideia, eu só tive que fazer isso uma vez. De todos os casos que eu atendi, de todas as vezes que eu apliquei o método, essa foi a única vez. Então, no universo, sei lá, de um monte de pessoas, aconteceu um caso. Então, eu tô indo bem a fundo aqui nesse tema para dizer assim, tô indo agora na exceção da exceção. E mesmo na exceção da exceção, a gente tem método para resolver. Então, funciona comigo. Funciona. Anderson, por exemplo, você está aplicando a técnica com uma pessoa. E aí, essa pessoa tem uma dificuldade em visualização. E ela fala para você que ela está visualizando, mas ela não está visualizando. Como que você percebe isso? Porque, por exemplo, se for algo, né, se for uma imagem, e ela fala, eu estou visualizando, e aí você vai aplicando a técnica, como que você percebe? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha de falar assim, que tem dificuldade, por exemplo, de visualização. E aí você vai aplicando a técnica e ela fala, não, eu estou visualizando aqui, mas na verdade ela não está visualizando nada. Sim, é o problema do Dr. House, todo mundo mente. Já peguei uns casos da pessoa mentir, e às vezes mentir na melhor das intenções, tipo, não, estou fazendo aqui, está funcionando, só que o corpo da pessoa fala. Entendi. Fala muito.